Oi pessoal, para quem nos acompanha sabe que a gente adquiriu um novo equipamento de impressão aqui para Top Quadros, uma HP 365 tecnologia látex. O treinamento está sendo concluído hoje. A gente não conseguiu mostrar um pouco do passo a passo, a gente estava bem compenetrado aqui para aprender a mexer no equipamento, que é novidade para nós. E eu queria falar um pouco mais sobre isso, sobre essa aquisição. Eu sei que algumas empresas de molduras e de moldurarias do setor de quadros seguem a gente, algumas com estilos semelhantes. Então eu acho legal compartilhar esse momento, que é um momento importante da empresa. A gente vem fazendo pesquisa, pensando em comprar equipamento desde 2013 aproximadamente. A gente sempre terceirizou nossas impressões por conta do investimento do equipamento, por conta do espaço que ele ocupa e também por causa da demanda. Um equipamento desse ele tem uma alta produção, então até então não justificava ter uma máquina operando na nossa fábrica. Então, claro, a gente acaba, quando você terceiriza, você acaba pagando mais por isso. Então, desde 2013 mais ou menos, a gente vem fazendo pesquisa, visitando feiras, para conhecer tecnologias. E agora, nesse ano, foi o momento, digamos, que a gente achou adequado para fazer essa aposta de investimento no equipamento. Então, o que nos levou a fazer esse investimento? Primeiro, tem que ter uma demanda razoável para justificar o equipamento. Não precisa ter produção diária. Os equipamentos hoje, eles podem ficar parados. Não precisa ter alguém 24 horas em cima do equipamento. Os equipamentos mais antigos eram um pouco mais complicados. Então, eu vou falar depois um pouquinho mais sobre a HP. Ela tem algumas características que facilitam esse processo. Então, a demanda é o primeiro ponto, a empresa precisa ter uma demanda legal. O segundo ponto importante é o espaço, nós não tínhamos o espaço até então, e agora a gente se mudou para um galpão novo, a gente conseguiu montar uma sala, uma sala bem montada, com computador, sala climatizada. O terceiro ponto importante é investimento, é um investimento alto, mas a gente chegou num ponto que a gente já estava pagando um valor muito alto por terceirização. Então eu quero falar sobre a tecnologia da HP Látex, que eu acho que é bem bacana e bem interessante para quem nos segue conhecer. A tecnologia Látex dessa máquina, ela é patenteada pela HP e ela tem alguns recursos e alguns diferenciais bem bacanas. Quais são as outras tecnologias? Existe a tecnologia solvente, que utilizam um tipo de tinta solvente. A látex é uma tecnologia com uma tinta à base de água e também mais ecológica, tá? E ela tem uma vantagem grande também de não ter um odor, um cheiro muito forte, praticamente não tem cheiro. As outras máquinas solvente, por exemplo, elas têm um cheiro muito forte dentro da sala. Esse equipamento tem a vantagem de a impressão, ela sai totalmente seca. Olha só, ela saiu da impressão agora. Ó, ela está imprimindo aqui, E aqui embaixo, onde acabou de sair a impressão, ela é bem quente, porque sai um aquecimento de 90 graus aproximadamente. Olha só, a impressão já está totalmente seca. A gente pode cortar essa, aqui no caso a gente está usando papel fotográfico. A gente pode cortar essa mídia e já mandar para produção, montar, colar e etc. E o quadro saiu pronto. Então essa foi um dos motivos que a gente escolheu a HP por essa característica, do equipamento não emitir cheiro, sair totalmente seco. As tintas também, elas não precisam ser removidas, elas podem ser substituídas a qualquer momento. Aqui dentro ela faz o sistema de manutenção das cabeças, que é onde saem as tintas. Lá dentro aquele cara lá faz a limpeza delas, tá vendo? E dentro desse carrinho aqui estão as cabeças de impressão, que é onde saem as tintas, A máquina ela tem várias tintas. Então uma das vantagens desse equipamento aqui é que dentro dela essas cabeças elas podem ser substituídas separadamente. Dá um problema numa cabeça, são 6 cabeças, elas podem ser removidas e substituídas. Outra coisa legal dessa máquina aqui, ela trabalha com o sistema CMYK. As cores padrões de qualquer impressora são no mínimo 4, CMYK. C, que é ciano, magenta, o M de magenta, o Y de yellow e o K de black. Então fica CMYK. E essa máquina ainda conta com outras 2 cores, que são
os lights, né? Cores mais suaves, tanto do magenta quanto do ciano. E essa máquina tem um otimizador que é para melhorar a fixação da tinta no substrato, né? Nas mídias. Outro detalhe bem importante que nos levou a fechar a compra de um equipamento da HP, além da tecnologia látex, de secagem rápida, do cheiro, né, de não ter cheiro, foi a questão ecológica. Então, quem segue a gente sabe que a gente trata 100% dos nossos resíduos. Então, a própria HP, ela se responsabiliza em resgatar todo o resíduo gerado na máquina. Essa caixa de manutenção, quando ela ficar cheia, né, com os resíduos e sobras de tinta, a gente pode enviar para eles. E os cartuchos também de tinta, quando a gente fizer a remoção, a gente consegue mandar para eles e eles fazerem um processo de reciclagem, enfim, mais ecológico, coisa que muitas marcas não têm e não se preocupam. Então, para nós foi fator determinante.